Você já parou para imaginar o que poderia dizimar 185 mil soldados em uma única noite, sem deixar vestígios de luta, sem doenças aparentes e sem qualquer catástrofe natural? Parece impossível, não é mesmo? Essa história extraordinária nos transporta para Jerusalém antiga, onde o exército mais temido da época, os assírios, encontrou algo muito além de sua compreensão. Uma força invisível que os derrotou no silêncio da escuridão, sem que um único soldado israelita precisasse erguer sua espada. O que poderia ser mais poderoso que o maior exército já visto na história antiga? E como explicar o desaparecimento de tantos soldados sem nenhum sinal de combate? Bem, para entender esse mistério, precisamos conhecer o contexto espiritual de Jerusalém naquela época. A resposta não está em táticas militares convencionais ou em armas secretas, mas em algo muito mais profundo: a intervenção divina que transformou o impossível em realidade. Jerusalém passava por tempos sombrios. As ruas que outrora pertenciam a Deus agora estavam tomadas por ídolos falsos. As pessoas queimavam ervas perfumadas para estas divindades vazias, enquanto o rei Acás, pai de Ezequias, conduzia seu povo para longe da verdade. O jovem príncipe Ezequias observava de sua janela enquanto seu povo se curvava para estátuas sem vida. O glorioso templo de Salomão, que deveria estar repleto de orações e cânticos, permanecia fechado e silencioso. Ninguém mais o frequentava. Ezequias, porém, distinguia-se dos demais. Quando todos esqueciam de Deus, ele recordava todas as histórias que seus mestres lhe contavam. Relatos sobre o rei Davi, que confiou em Deus e venceu suas batalhas. Histórias sobre Moisés, que guiou o povo escolhido pelo deserto. Narrativas sobre Abraão, que acreditou em Deus com toda a sua alma. Para Ezequias, estes não eram apenas contos antigos. Eram verdades vivas que alimentavam sua esperança. A cada novo amanhecer, Ezequias testemunhava mais templos falsos surgindo nas ruas de Jerusalém. O povo havia esquecido sua conexão especial com o verdadeiro Deus. Estavam perdidos e confusos, como ovelhas sem pastor. Então veio a mudança inesperada. O rei Acás faleceu e Ezequias assumiu o trono. Embora jovem, Ezequias sabia exatamente o que precisava fazer. Sua primeira ação como rei foi caminhar até o templo de Salomão e ordenar que seus servos abrissem aqueles imensos portões trancados. O povo observava atônito enquanto seu novo rei tomava uma atitude corajosa. Ele convocou todos os sacerdotes e declarou: "Limpem este templo. Removam tudo que não deve estar aqui. Vamos adorar a Deus da maneira correta novamente." Dia após dia, Ezequias trabalhou incansavelmente para reconectar seu povo com Deus. Ordenou que seus trabalhadores destruíssem todos os ídolos falsos. O som de martelos golpeando pedra ecoava por toda Jerusalém, enquanto as falsas divindades se despedaçavam. Onde antes havia altares estranhos, agora restavam apenas fragmentos quebrados. Mas Ezequias desejava mais do que simplesmente destruir estátuas. Queria restaurar o coração de seu povo. Ajudou-os a recordar seu vínculo especial com Deus e todas as promessas feitas aos seus antepassados muito tempo atrás. Pouco a pouco, as pessoas começaram a redescobrir sua verdadeira identidade. O templo ganhou vida novamente. Cânticos e orações voltaram a preencher seus corredores. As ofertas adequadas subiam do altar. A alegria retornou a Jerusalém, enquanto o povo voltava a adorar o Deus verdadeiro. Nem todos, contudo, alegravam-se com essas transformações. Ao norte, distante, o poderoso exército assírio preparava-se. Tinham ouvido falar sobre esse jovem rei que ousava ser diferente. Haviam subjugado muitas outras nações anteriormente e agora voltavam seus olhos para Jerusalém. A atitude de Ezequias foi valente, mas trouxe consigo perigo iminente. Uma tempestade aproximava-se, o maior teste que sua fé jamais enfrentaria.
Naquele momento, porém, o povo de Judá finalmente retornava ao caminho correto, seguindo o único Deus verdadeiro. Você precisa conhecer o exército mais aterrorizante que já existiu. Os assírios não eram apenas soldados comuns, eram como uma tempestade devastadora que destruía tudo em seu caminho. Quando marchavam, o solo tremia sob os pés de milhares de guerreiros, todos treinados para conquistar qualquer terra que desejassem. Pense nisso por um momento. Eles possuíam torres de madeira tão altas quanto árvores, avançando sobre muralhas em enormes rodas. Estas não eram simples torres, mas fortalezas móveis. Os assírios posicionavam seus melhores arqueiros nestas torres para disparar flechas contra as pessoas abaixo. Sua arma mais temida era o ariete, um enorme tronco com uma cabeça metálica moldada como a de um carneiro. Estas máquinas golpeavam incessantemente as muralhas das cidades, sem jamais cansar, sem jamais parar, até que as paredes desmoronassem como blocos infantis. Os assírios sabiam que derrubar muralhas não bastava. Precisavam quebrar também a esperança das pessoas. Antes de atacar uma cidade, enviavam mensageiros para contar histórias aterrorizantes sobre todas as outras cidades que haviam destruído. Muitas rendiam-se apenas ao ouvir esses relatos. Seu exército era extremamente organizado. Possuíam soldados especializados apenas em construir pontes e estradas. Outros sabiam escavar sob muralhas. Alguns podiam até mesmo alterar o curso dos rios para inundar cidades ou cortar seu abastecimento de água. Quando os assírios cercavam uma cidade, não apenas a atacavam, cortavam tudo. Nenhum alimento entrava, nenhuma água chegava, nenhuma mensagem entrava ou saía. Construíam um círculo de acampamentos ao redor da cidade, mostrando aos habitantes que não partiriam até que a cidade caísse. Suas flechas não eram comuns. Os arqueiros assírios eram tão habilidosos e eram tantos que quando todos atiravam simultaneamente diziam que parecia que o sol havia desaparecido. Seu muro de escudos era como uma montanha metálica em movimento, protegendo seus soldados enquanto avançavam. Os assírios orgulhavam-se de serem temidos por todos. Criavam grandes relevos em pedra mostrando suas vitórias em batalha, assegurando-se de que todos soubessem o que acontecia com quem os enfrentava. Seu rei, Senaqueribe, adorava vangloriar-se de seu exército. Escrevia sobre suas conquistas em tábuas de argila, contando a todos como seu exército facilmente derrotava qualquer um que ousasse desafiá-los. Autodenominava-se o Grande Rei, o Rei do Mundo. Agora, imagine estar em Jerusalém, ouvindo que esse exército gigantesco marchava em sua direção. O mesmo exército que já havia derrotado o reino do norte de Israel. O mesmo exército que havia destruído centenas de cidades. O mesmo exército que ninguém jamais havia vencido. Era isso que Ezequias e seu povo enfrentavam. O que aconteceu em seguida, porém, surpreenderia a todos, até mesmo aos poderosos assírios. Quase podemos ouvir os sussurros preocupados nas ruas de Jerusalém. Como podemos lutar contra um inimigo tão forte? Mas Ezequias não estava pronto para desistir. Ele sabia que os assírios estavam vindo, mas tinha um plano. Primeiro, Ezequias convocou todos os trabalhadores em Jerusalém. Precisamos de muralhas mais resistentes, disse-lhes. Maiores, mais altas, mais espessas. Logo, o som de martelos e cinzéis preenchia o ar enquanto os trabalhadores construíam novas muralhas ao redor da cidade. Trabalhavam do nascer ao pôr do sol, correndo para terminar antes da chegada do inimigo. Mas Ezequias sabia que apenas muralhas não os salvariam. Em um longo cerco, precisariam de água mais do que de paredes. A principal fonte de água da cidade ficava fora das muralhas, o que seria um problema se os assírios os cercassem. Então Ezequias teve outra ideia, uma ideia brilhante. Ordenou aos trabalhadores que cavassem um túnel secreto. Não era um túnel qualquer. Era extremamente longo e atravessava rocha sólida.
Os trabalhadores começaram a escavar de ambas as extremidades, esperando encontrar-se no meio. Foi um trabalho árduo, mas perseveraram. Esse túnel traria água de uma fonte externa diretamente para dentro de Jerusalém. Enquanto algumas pessoas trabalhavam no túnel, outras reuniam alimentos e suprimentos. Ezequias mandou fazer selos especiais, conhecidos como selos LMLK. Esses selos eram estampados em jarros cheios de óleo, vinho e grãos. Cada jarro selado significava mais comida para os dias difíceis que viriam. A cidade inteira estava em atividade. Alguns fabricavam armas, outros consertavam construções antigas. Todos tinham uma função. Ezequias caminhava entre seu povo, encorajando-os a serem valentes. Não tenham medo, dizia. Os assírios são fortes, mas nosso Deus é mais forte. Dia após dia, Jerusalém transformava-se. As novas muralhas ficavam mais altas, o túnel mais longo. Os depósitos enchiam-se de alimentos. O que antes era apenas uma cidade tornava-se uma fortaleza. Mas Ezequias fez mais do que construir muralhas e acumular alimentos. Ajudou seu povo a fortalecer-se interiormente. Lembrou-os de todas as vezes em que Deus os havia salvado antes. Contou-lhes histórias sobre Davi derrotando Golias, sobre Moisés atravessando o Mar Vermelho. Essas narrativas trouxeram esperança. Ezequias compreendeu algo fundamental. Sim, precisavam de muralhas resistentes e muitos mantimentos, mas precisavam ainda mais de corações fortes. Os assírios eram famosos por aterrorizar as pessoas, por fazê-las desistir antes mesmo que a batalha começasse. Ezequias, porém, trabalhou incansavelmente para manter elevada a esperança de seu povo. A pergunta na mente de todos era: tudo isso seria suficiente? Suas muralhas resistiriam ao poderoso exército assírio? A comida duraria? O túnel de água funcionaria? Mas principalmente Deus os protegeria como havia protegido seu povo tantas vezes antes? O chão tremeu quando milhares de soldados assírios marcharam em direção a Jerusalém. Das muralhas da cidade, pessoas assustadas observavam enquanto o enorme exército espalhava-se ao redor como um mar de armas e escudos. Algo estranho aconteceu, entretanto. Em vez de atacar imediatamente, um homem adiantou-se do exército assírio. Era Rabsaqué, seu comandante. Ele queria falar, mas suas palavras destinavam-se a ferir e amedrontar. Rabsaqué era astuto. Não falou na língua dos reis e governantes, mas gritou em hebraico, o idioma que todas as pessoas nas muralhas compreendiam. Queria que todos ouvissem sua mensagem aterrorizante. Escutem-me, povo de Jerusalém, bradou. Porque confiam em seu rei Ezequias. Ele não pode salvá-los, e não pensem que seu Deus ajudará. Nenhum Deus jamais deteve o exército assírio. Rabsaqué não havia terminado suas provocações. Zombou do exército de Jerusalém. Farei um acordo com vocês, disse com desdém. Darei 2.000 cavalos, se conseguirem encontrar cavaleiros suficientes para montá-los. Ele sabia que isso faria o povo sentir-se fraco e amedrontado. Então, tentou enganá-los com palavras doces. Se renderem-se agora, levaremos vocês a um bom lugar, um lugar com muita comida e vinhedos. Poderão viver lá, em vez de morrerem aqui atrás dessas muralhas. As pessoas nas muralhas começaram a tremer de medo. Algumas perguntavam-se se talvez Rabsaqué estivesse certo, se deveriam render-se. O medo espalhou-se pela cidade como uma nuvem escura. Quando o rei Ezequias ouviu essas palavras, elas o feriram profundamente. Rasgou suas vestes reais e vestiu-se de pano áspero para demonstrar sua tristeza. Ainda assim, recusou-se a desistir. Em vez disso, fez algo muito sábio. Ezequias enviou mensageiros ao profeta Isaías. Isaías era o mensageiro especial de Deus, e Ezequias precisava saber o que Deus queria que fizessem. A cidade inteira aguardava para ouvir o que Isaías diria. A resposta de Isaías surpreendeu a todos. Não tenham medo. Deus ouviu como os assírios zombaram dele. Eles não vencerão esta batalha. A noite caiu sobre Jerusalém.
Fora das muralhas, milhares de fogueiras assírias pareciam estrelas no chão. Dentro da cidade, o rei Ezequias foi ao templo para orar. Senhor, suplicou, só Tu és Deus. Por favor, ouve-nos. Por favor, salva-nos. Mostra a todos que Tu és o Deus verdadeiro. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Os sons habituais do imenso exército, as conversas, os movimentos, o tilintar das armas, cessaram completamente. Era um silêncio estranho e assustador. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o povo de Jerusalém espiou por cima de suas muralhas. O que viram fez com que ofegassem de espanto. O poderoso exército assírio não estava se preparando para atacar. Não se movia. Por todo o enorme acampamento, 185.000 soldados assírios jaziam mortos. Mas não havia ferimentos, nenhum sinal de combate. Algo havia ocorrido durante a noite, algo que ninguém podia explicar. A notícia espalhou-se rapidamente por Jerusalém. Um anjo, sussurravam as pessoas. O anjo do Senhor veio durante a noite. O mesmo anjo que realizara feitos poderosos nas antigas histórias havia retornado. Alguns dizem que foi uma doença que dizimou o exército. Outros afirmam que foi o mesmo anjo que atingiu o Egito muito tempo atrás. Mas todos concordavam. Somente Deus poderia ter realizado algo tão extraordinário. Os poucos soldados assírios que ainda viviam fugiram o mais rápido possível. O rei Senaqueribe, que tanto se vangloriava de seu poder, voltou apressadamente para sua cidade de Nínive. Mesmo lá, porém, não escapou do castigo divino. Mais tarde, enquanto orava a seu Deus falso, seus próprios filhos o mataram com espadas. O poderoso rei que zombara do verdadeiro Deus encontrou um triste fim. Jerusalém foi salva. O povo dançou nas ruas e entoou cânticos de gratidão a Deus. Ezequias havia confiado em Deus em vez de desistir, e Deus o salvara de maneira extraordinária. Esta história do misterioso anjo tornou-se famosa por toda a terra. Mostrou a todos que nenhum exército, por mais forte que fosse, poderia resistir ao poder divino. Mas essa história extraordinária não termina com a derrota dos assírios. Ela nos revela uma realidade espiritual que transcende o tempo e o espaço. Muitos estudiosos acreditam que o anjo que exterminou o exército assírio foi o mesmo anjo que, em tempos antigos, protegeu o povo de Israel em momentos cruciais de sua história. Este ser celestial, conhecido como o Anjo do Senhor, aparece em diversos momentos na narrativa bíblica, sempre como um protetor poderoso e um executor da justiça divina. Quem era esse ser misterioso que podia, em uma única noite, eliminar um exército inteiro? As antigas escrituras hebraicas falam de anjos como mensageiros e guerreiros divinos, seres de luz e poder que habitam uma dimensão além da nossa compreensão humana. Entre esses seres, alguns possuem autoridade e poder especiais, designados para missões extraordinárias que mudam o curso da história humana. O que torna essa história ainda mais fascinante é perceber que esse evento não foi um caso isolado. Ao longo da história antiga, há diversos relatos de intervenções angelicais em batalhas decisivas. Na tradição hebraica, os anjos não são as criaturas delicadas com asas e harpas, que frequentemente vemos retratadas na arte ocidental. São descritos como seres majestosos, por vezes temíveis, capazes de manifestar o poder divino de maneiras surpreendentes. Os antigos textos hebraicos descrevem diferentes categorias de anjos, cada um com funções específicas no plano divino. Alguns são mensageiros, trazendo palavras de conforto ou advertência. Outros são guardiões, protegendo pessoas ou lugares sagrados. Há aqueles designados como guerreiros celestiais, lutando nas dimensões espirituais contra forças que buscam destruir a criação divina. O anjo que confrontou o exército assírio claramente pertencia a esta última categoria. Alguns estudiosos modernos tentam explicar esse evento extraordinário através de causas naturais.
Teorias sugerem que uma epidemia repentina, como a peste bubônica, poderia ter dizimado o acampamento assírio. Outros propõem que um gás tóxico liberado por atividade sísmica poderia ter causado a morte silenciosa de tantos soldados. Contudo, essas explicações ignoram um elemento fundamental da narrativa: o fato de que Isaías profetizou exatamente o que aconteceria antes do evento ocorrer. A profecia detalhada, seguida pelo cumprimento preciso, sugere algo além de uma coincidência ou um fenômeno natural. Sugere uma intervenção deliberada, um ato planejado e executado com precisão sobrenatural. Para aqueles que acreditam na existência do reino espiritual, essa história oferece um vislumbre do que normalmente permanece invisível aos nossos olhos: a batalha constante entre forças espirituais que influencia os eventos em nosso mundo material. O que essa história nos ensina hoje, milênios depois do evento? Primeiro, ela nos lembra que, na visão antiga, o mundo físico e o espiritual não estão separados, mas interconectados. Os eventos que vemos desenrolar-se em nossa realidade muitas vezes têm origens e implicações que vão além do que podemos perceber com nossos sentidos limitados. Segundo, essa narrativa destaca o poder da fé genuína. Ezequias não confiou em sua força militar ou em alianças políticas para salvar seu povo. Ele se voltou para o divino, reconhecendo uma fonte de poder maior que transcendia os exércitos humanos. Interessante notar que essa vitória sobrenatural não veio para um povo militarmente poderoso. Jerusalém estava em clara desvantagem contra os assírios. Não foi o poder humano que prevaleceu naquela noite, mas algo muito além da capacidade humana. Isso nos ensina que, na perspectiva espiritual, a verdadeira força não vem de recursos externos, mas de uma conexão autêntica com o divino. Os arqueólogos encontraram evidências fascinantes que corroboram elementos dessa história. Os anais assírios, escritos em tábuas de argila, documentam as campanhas militares de Senaqueribe, incluindo seu cerco a Jerusalém. Curiosamente, enquanto esses registros se gabam de ter aprisionado Ezequias como um pássaro em uma gaiola, eles nunca mencionam a captura da cidade. Este silêncio é revelador. Um rei que documentava meticulosamente suas vitórias certamente não deixaria de registrar a conquista de Jerusalém, a menos que, de fato, ele não tenha conquistado a cidade. Escavações em Jerusalém revelaram o túnel de água que Ezequias mandou construir, exatamente como descrito nas antigas escrituras. Este túnel impressionante, escavado através de rocha sólida sem instrumentos modernos, ainda existe hoje e pode ser visitado. É um testemunho da engenharia notável da época e da veracidade dos preparativos defensivos descritos na narrativa. Quanto ao próprio anjo, as antigas tradições hebraicas e os textos posteriores oferecem diversas interpretações sobre sua identidade. Alguns acreditam que foi Gabriel, frequentemente associado com o julgamento divino. Outros sugerem que foi Miguel, descrito como o protetor especial do povo hebreu. Há, ainda, aqueles que propõem que foi o próprio anjo do Senhor, uma manifestação especial da presença divina que aparece em momentos cruciais ao longo da história bíblica. As tradições espirituais de várias culturas falam sobre seres angelicais que intervêm em assuntos humanos. Desde os guardiões celestiais do zoroastrismo persa até os devas protetores nas tradições orientais, a crença em seres espirituais que podem manifestar poder sobrenatural em nosso mundo é praticamente universal. Essas tradições diversas apontam para uma intuição humana compartilhada, que existe mais no universo do que aquilo que nossos olhos podem ver ou que nossos instrumentos científicos podem medir. Para Jerusalém, a vitória sobrenatural contra os assírios marcou o início de um período de renovação espiritual. Com a ameaça removida, Ezequias continuou suas reformas religiosas, fortalecendo as práticas de adoração tradicional.
e eliminando as influências estrangeiras que haviam corrompido a fé de seu povo. A cidade experimentou um renascimento cultural e espiritual, com a produção de literatura sagrada e a preservação de tradições antigas que poderiam ter sido perdidas se a cidade tivesse caído nas mãos assírias. Este evento extraordinário também teve repercussões geopolíticas significativas. A súbita e misteriosa derrota do exército assírio enfraqueceu temporariamente o império, dando às nações subjugadas uma oportunidade de respirar e reorganizar-se. Embora os assírios eventualmente recuperassem sua força, a humilhação sofrida em Jerusalém nunca foi esquecida. Tornou-se um símbolo de esperança para povos oprimidos. Uma lembrança de que mesmo o mais poderoso império poderia ser derrotado quando confrontado com forças além da compreensão humana. A história do anjo que derrotou 185 mil soldados assírios continua a fascinar pessoas ao redor do mundo. Para alguns, é um relato literal de intervenção divina. Para outros, é uma metáfora poderosa sobre a vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre o desespero. Independentemente da interpretação, a narrativa permanece como um testemunho da crença antiga de que existem forças operando em nosso mundo que transcendem nossa compreensão material. Quando contemplamos essa história extraordinária, somos convidados a considerar perspectivas que vão além do puramente físico. Em um mundo dominado pelo materialismo científico, narrativas como esta nos lembram que, por milênios, a humanidade compreendeu a realidade como tendo dimensões tanto físicas quanto espirituais. Talvez haja sabedoria nessa visão mais ampla do universo. Esta história lembra-nos também do poder da esperança, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Quando Jerusalém estava cercada pelo exército mais poderoso do mundo, a situação parecia sem esperança nos termos humanos convencionais. No entanto, a fé de Ezequias em algo maior permitiu-lhe enfrentar o que parecia impossível com coragem e determinação. Ao explorarmos o fascínio eterno com seres angélicos e seus poderes, percebemos que eles representam nossas próprias aspirações de transcender nossas limitações. Em todas as culturas, os anjos simbolizam qualidades que admiramos: força, sabedoria, compaixão e poder para fazer justiça. Eles encarnam nosso desejo de conexão com algo maior que nós mesmos. Se quiser continuar explorando o mundo fascinante dos seres celestiais e sua influência na história humana, tenho muito mais para compartilhar sobre os 7 arcanjos que ocupam posições especiais no reino angelical. Cada um desses seres extraordinários desempenha funções específicas que moldaram eventos espirituais significativos ao longo da história. Tome um momento para refletir sobre o significado dessa história em sua própria vida. Quais são os exércitos assírios que você enfrenta? Os desafios que parecem insuperáveis? Os obstáculos que parecem grandes demais para serem vencidos? A história do anjo que derrotou 185 soldados nos lembra que, às vezes, as soluções para nossos maiores problemas vêm de lugares inesperados e de maneiras que não poderíamos ter previsto. Descubra mais sobre os 7 arcanjos especiais: Miguel, o guerreiro celestial; Gabriel, o mensageiro divino; Rafael, o curador; Uriel, o portador da luz divina; Sariel, o protetor; Raguel, o justiceiro; e Remiel, o guia das almas. Cada um desses seres possui poderes e atributos únicos que refletem diferentes aspectos da natureza divina. Imagine o que significaria ter esses poderosos aliados espirituais ao seu lado, guiando e protegendo você em sua jornada pela vida. As antigas tradições espirituais ensinam que podemos estabelecer conexões com esses seres através da oração sincera e da meditação contemplativa. Ao sintonizar nossa consciência com as frequências mais elevadas do universo, podemos nos tornar mais receptivos à orientação e proteção angelical.
A história do anjo que derrotou o exército assírio é apenas uma entre muitas narrativas extraordinárias sobre intervenções angelicais que moldaram o curso da história humana. Essas histórias nos lembram que existem forças benevolentes operando nos bastidores do universo, forças que estão além de nossa percepção normal, mas que podem manifestar-se de maneiras poderosas em momentos críticos. Não perca a oportunidade de aprofundar-se nessas narrativas fascinantes que revelam camadas ocultas da realidade e nos convidam a expandir nossa compreensão do universo e de nosso lugar nele. A jornada para compreender o reino angelical é, em última análise, uma jornada para compreender nosso próprio potencial humano para a transcendência. Impressionante, não é mesmo? O anjo que derrotou 185 mil soldados em uma única noite deve ter sido incrivelmente poderoso. Mas você sabia que este foi apenas um dos muitos anjos poderosos que Deus enviou para ajudar seu povo? Pense bem, se um único anjo pôde derrotar o maior exército do mundo, o que poderiam fazer 7 anjos especiais? Isso mesmo, existem 7 arcanjos, cada um com funções extraordinárias, designadas pelo próprio Deus. Alguns curam pessoas, outros combatem o mal, e alguns trazem mensagens especiais do céu. E aqui está algo que vai surpreendê-lo. O anjo que salvou Jerusalém pode ter sido um desses 7. Quer saber qual deles? Bem, tenho muito mais para compartilhar sobre esses arcanjos impressionantes. Você descobrirá qual é o anjo mais temível de todos, qual deles ajuda os doentes a se recuperarem e quais tarefas especiais Deus confiou a cada um deles. A melhor parte? Revelarei o que esses anjos farão no fim dos tempos. Se quiser continuar essa jornada incrível, não deixe de explorar mais conteúdos sobre este tema fascinante. Busque conhecer melhor esses seres celestiais que desempenham papéis tão importantes na história espiritual da humanidade. As histórias sobre esses mensageiros divinos certamente ampliarão sua compreensão sobre o mundo espiritual. Acredite, depois de conhecer seus poderes, você nunca mais verá os anjos da mesma forma. Entre nessa aventura de descobertas espirituais e aprenda como esses seres celestiais continuam influenciando nosso mundo até hoje. Não perca a oportunidade de aprofundar-se nessas histórias extraordinárias que revelam o incrível poder divino manifestado através desses mensageiros celestiais.